Olá, meus amores, meu muito bom dia a todos vocês, meus queridos alunos vicentinos do 5º ano A, do 5º ano B. Sejam muito bem-vindos a mais esse dia. Hoje de uma maneira um pouquinho diferente, né? A tia não tá podendo estar com vocês essa semana por conta que eu contraí o vírus, né? Estou com Covid e isso requer que nós nos afastemos essa semana, tá? A médica me deu 7 dias de atestado e por conta disso eu vou ficar essa semana com vocês aqui nas aulas remotas, tá bom? Mas eu estou bem, o único sintoma que eu estou sentindo é um pouquinho de fraqueza e indisposição, tá? No geral, a tia não teve febre, não teve tosse, a garganta não tá mais doendo, só tô com o nariz muito congestionado, tá vendo a voz? Tá um pouco aquela voz de nariz entupido, né, como a gente chama. Mas no geral eu tô muito bem, graças a Deus. E a gente vai seguir com a nossa aula na página 252, tá? Vamos continuar a nossa aula que nós já iniciamos lá na semana passada. Vamos falar sobre o Estado e práticas religiosas, tá bom? Gente, nós fomos orientados a gravar na tela, tá? Na tela, no nosso livro, para que vocês possam acompanhar aí, tá? Então, vamos lá. Nessa época, nos povos antigos, a questão da religião ela era muito importante. Ela ocupava um lugar central entre os povos antigos. Então, eles tinham assim um poder muito grande sobre aquele povo, tá? As relações sociais, as relações políticas, as produções artísticas, tá? Os fenômenos naturais, tudo era ligado à religião. Era como se a religião comandasse tudo isso, toda a sociedade, tá? Então, para esses povos antigos não tinha separação de Estado e religião, como hoje em dia, né? Nós temos os nossos governantes e eles não têm nada a ver com a nossa religião. Eles governam independente da religião do povo. Nós somos uns católicos, outros evangélicos, outros são ateus, outros são budistas, umbandistas, e tudo bem, né? O que acontecia naquela época? Naquela época, o poder religioso ele era tão forte, né? Ele tinha uma estrutura de decisões políticas religião, tá? Não se podia acontecer nada naturalmente, por exemplo, uma grande tempestade com trovões, com relâmpagos, ou então a falta de chuvas, que eles já achavam que aquilo era um castigo de algum deus sobre eles, tá? Dentro desses povos a gente vai ver aqui o Egito Antigo e os Sumérios, tá? O Egito Antigo, eles tinham os poderes que era administrado pelo faraó. Acho que vocês já devem ter visto alguma imagem de faraó, né, na vida de vocês, ou algum filme, alguma coisa assim. Então esse era o chefe religioso. E todas as vontades daquele povo, do faraó, o povo tinha que fazer, tá? Ninguém contradizia ele. E aqui nessa imagem vocês estão vendo o relevo de Sumério, que foi produzido cerca de 4.500 anos atrás, tá? Em Enlil, que é o deus do ar. Esses povos, os sumérios, eles habitavam na região da Mesopotâmia, que é uma região que hoje é o Iraque, tá? Então, eles achavam que os reis, eles eram representados dos deuses na Terra. Era Deus que mandava os reis para a Terra. E desse modo, antes de tomar decisões importantes, eles sempre consultavam e pediam auxílio dos deuses, tá bom? E aqui a gente está vendo duas imagens, tá? Registros, ó, aqui a gente vê uma, aqui a gente vê outra, né? Registros desses povos antigos, uma do povo sumério e a outra abaixo do Egito, né? Que havia uma intensa produção artística, né? Eles trabalhavam muito com artes, que buscava representar a relação dos faraós com esses deuses, tá bom? São dois exemplos desses povos antigos aí para vocês verem. Deixa eu te apagar aqui e vamos seguir. Na próxima página, nós vamos falar sobre natureza e religiões. Bom, na maioria dos povos da antiguidade, eles acreditavam em diversos deuses, né? Quero que você pegue o seu marca-texto e grife nessa palavra aí. Nessa frase, perdão. Em sua maioria, os povos da antiguidade acreditavam em diversos deuses, ou seja, eram politeístas. Professora, o que é politeístas? É exatamente isso que a tia acabou de ler com você, meu amor. Politeísta era um povo que tinha vários deuses, que não acreditavam em apenas um deus, mas em sim vários deuses, tá? E esses deuses eles eram vistos como seres muito poderosos, que eram responsáveis pela criação do universo, pela vida, pela morte, controlar a natureza, o destino dos seres humanos. Então, esses deuses antigos, eles
eles estavam longe de ser considerados perfeitos, tá? Eles não viam eles como perfeição, como nós vemos o nosso Deus, né? O nosso Criador, que nós vemos como perfeição. Os povos antigos não, eles não tinham essa visão. As características dos deuses deles eram características humanas, tá? Inclusive de ter sentimentos, como por exemplo inveja e raiva, que é colocado aqui no seu livro. Por exemplo, se uma colheita ruim ela costumava ser interpretada como um sinal da insatisfação divina, os povos antigos acreditavam que a natureza vinha para castigar, né? Ou seja, era a questão. Então, o deus da chuva, o deus da terra, o deus do sol, era o que eles viam, tinha um deus para cada fenômeno natural, tá? Então, para obter boas colheitas, por exemplo, as pessoas procuravam agradar os deuses com festas, com oferendas, com orações, tá? E era assim que acontecia nos povos antigos. Bom, aqui vocês estão vendo uma escultura em mármore que cerca de 2000 anos atrás, que está representando a Perséfone, que é uma deusa grega, a deusa dos frutos, das flores e das ervas, tá? Então, a gente vai ver aqui embaixo, em Vivendo Valores, nessa parte de amarelo, tá? Que assim como na antiguidade, atualmente nós temos diversas religiões no mundo, né? E cada uma delas tem a sua história, tem as suas tradições, os seus valores. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a liberdade, né? Nós temos o direito de escolher qual religião nós desejamos seguir. Ou a liberdade de não possuir crença nenhuma, que é o que a gente chama de ateu. Uma pessoa que ela não possui religião, a gente chama de ateu. Mas a gente vê aí, né, casos de desrespeitos com pessoas que têm uma religião diferente da nossa. Um país melhor para todos. Então, gente, é natural que a gente veja pessoas, não tanto aqui na nossa cidade, não é tão acentuado isso, mas em outros lugares, quando vocês saírem daqui, tiverem oportunidade de sair daqui, vocês vão ver que existem religiões muito diferentes da nossa, tá? E a gente precisa respeitar todas elas, porque todas elas precisam ser respeitadas por educação, tá? Porque as pessoas são diferentes da gente, porque as crenças são diferentes, mas eu tenho certeza que toda religião tem um fundamento de paz muito forte, tá? Existe a Umbanda, existe o Candomblé, existe o Espiritismo, existe o nosso catolicismo, né, que é a nossa escola Vicentina Santana, nós seguimos a religião católica. Existem nossos irmãos evangélicos, né, e muitas outras religiões, os budistas, muitas outras aí, mundo afora, tá bom? E é importante que a gente aprenda a respeitar todas elas. Vamos seguir? Tá acabando. E aqui você tem a sua atividade de hoje, tá? Essa atividade você vai ler. A primeira questão diz: a religiosidade era importante para os povos da antiguidade? Justifique sua resposta. Você vai ver o que a gente leu aí no texto, tá? E vai dizer se sim ou se não e vai dizer o porquê, ou seja, vai justificar a sua resposta. Aqui na segunda questão, você tem um texto e vai responder as questões que a gente conversou na sala sobre interpretação textual, né? Na interpretação textual, a gente vai responder de acordo com o texto. A minha opinião não vale, tá? A não ser que a pergunta diga na sua opinião, ou o que você acha, tá? Ou então algo do tipo, algo parecido com isso. Então você vai ler o texto e vai responder com o que está escrito no texto. Na letra A. De acordo com a religião suméria, quais elementos da natureza eram controlados pelos deuses? Tá tudo aqui no texto, só é ler, tá bom? E na letra B, os deuses sumérios mais importantes estavam ligados à natureza? Agora é isso, olha só. Em sua opinião, por que isso ocorria? Você vai descrever com as suas palavras, tá? Meus amores, é só por enquanto, tá bom? A gente vai seguir mais depois, daqui a pouquinho, em outro vídeo na nossa aula de matemática, tá certo? Eu não vou estender a aula porque eu pretendo que a gente volte logo presencial, em nome de Jesus. Na próxima semana a gente já tá voltando e a gente vai finalizar em sala de aula esses assuntos aí de história, tá? Beijinho, fiquem com Deus e daqui a pouco a gente se encontra na aula de matemática. Até já!